Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, eu sou o Fábio e estou aqui novamente. O meu bem-vindo a você que tem chegado aí, muita gente nova. Esse trabalho fantástico que já tem alcançado 96 países. Muita gente tem ouvido a gente aqui falar sobre a palavra de Deus. Estamos aqui há mais de 5 anos meditando no ensino textual, numa pregação expositiva, capítulo por capítulo da Bíblia. Já fizemos Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, 5 livros do Pentateuco. Fizemos Josué também, ali a chegada do povo à Terra Prometida. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos dos Apóstolos. E agora estamos em Romanos, sempre alternando um livro do Novo e um livro do Antigo Testamento. Mais de 940 episódios, aí, quase 1000 episódios de reflexão e meditação na Palavra de Deus. Um trabalho árduo, mas um trabalho que a gente faz com carinho, com dedicação. E Deus é bom, porque Ele tem trabalhado muito através desse podcast, alcançado vidas. Esse é o nosso propósito, colocar aqui para você o que cremos que a palavra de Deus tem poder de transformar, modificar vidas, de aproximar as pessoas de Jesus Cristo, do Espírito de Deus. Enfim, prosseguimos firmes e avantes na Amazon Music, no Spotify, no Deezer, no iVoox, no Podchaser, na Amazon Music, Apple Podcasts, em milhares de distribuidores, aproximadamente todos. Você encontra esse trabalho, um toque no seu celular. Quanto você paga por isso? Nada. Escute, compartilhe e deixa Deus trabalhar. Um sermão para os professores hoje, Romanos 2:21, é uma das partes que nós vamos falar. Hoje é o último episódio do capítulo 2, o próximo é o capítulo 3, onde Paulo também tem uma mensagem fantástica para a gente. Olha o que diz o versículo 21 do capítulo 2. Você que ensina os outros, por que é que você não ensina você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Olha, o apóstolo ele supõe que o judeu tenha escutado complacentemente o longo catálogo de crimes dos quais o mundo gentil foi culpado. Crimes que chegam a causar repulsa só de mencionar. E então, estrategicamente, o apóstolo ele se volta para o autossatisfeito detentor de uma revelação divina para lhe dirigir a mordaz pergunta: por que ele não se manteve livre de violações da lei de Deus? E a vantagem dele, que implica responsabilidade, era incoerente, portanto, fazer proselitismo com avidez a uma religião que o pregador observava mais por preceito do que por exemplo. Uma lição aqui para todos os mestres da palavra, incluindo eu, que seus ensinamentos moldem as suas próprias vidas. O trabalho de ensinar sobre a sua possibilidade, pressupõe que alguns sejam capazes e estejam dispostos a ensinar, e que outros estejam igualmente em condições de aprender. O conhecimento ele gera o desejo de comunicá-lo a outros. A verdade, por sua disseminação, ela enriquece a todos e não deixa ninguém mais pobre. A posse das Escrituras, ela confere àqueles que as estudam a capacidade de explicar seu significado a outros menos favorecidos pela meditação. Além dos pregadores do Evangelho no púlpito, nós temos um nobre exército de voluntários que sacrificam seu conforto a cada domingo e outros dias para transmitir aos jovens
o que eles próprios aprenderam sobre Cristo. E a mente jovem é maleável, seu coração é facilmente impressionável. Sobre a importância disso, nós vemos que a educação é um trabalho de começo, de semear, de encher os bolsos com tesouros na forma de fatos e princípios, a serem posteriormente usados, aplicados, reconhecidos em toda a sua plenitude. A mente deve ser alimentada tanto quanto o corpo, ou teremos almas atrofiadas, miseráveis e corruptas. Negligenciar o jardim é enchê-lo de ervas daninhas. Valorizamos insuficientemente as aquisições cujo valor não pode ser quantificado em valores monetários. De que valor inestimável é um novo pensamento feliz e inspirador de Deus? Ser conduzido a um lugar onde possamos ter uma visão melhor de Cristo e de sua salvação é certamente um serviço pelo qual jamais poderemos agradecer ou retribuir adequadamente aos nossos mestres, professores, guias. Agora tem uma dificuldade. Alguns hesitam em ensinar a menos que possam responder a todas as objeções que possam ser levantadas contra a verdade que defendem. E em assuntos religiosos, não há fim para as perguntas que podem ser feitas. Há muitas influências adversas que impedem a fácil recepção dos fatos e doutrinas do cristianismo ou que freiam o subsequente avanço no aprendizado. Lembremos a parábola do semeador de Nosso Senhor, sua ilustração das múltiplas maneiras pelas quais o pecado age contra a verdade. Há uma visão idealizada e uma visão prática do trabalho do ensino. Contudo, embora não devamos nos esquecer da inquietação dos jovens e o objetivo distante de torná-los sábios para a salvação, que tão frequentemente é impedido por lares desfavoráveis, ninguém deve se desesperar, mas lembrar que eles estão empunhando a espada do Espírito e que todos os corações estão abertos a Deus. Os pregadores precisam pensar no Senhor e em seus apóstolos como pessoas que falham em vencer a oposição e obter a concordância de todos os seus ouvintes. Em vez de renunciar ao trabalho, lembrem-se de que não são responsáveis pelo sucesso, mas apenas pelo esforço. Existe essa influência reflexa do ensino sobre os professores, pois incita a sua própria cultura. A necessidade sentida de estar à frente dos aprendizes. Quanto mais sabemos e quanto mais completa e claramente entendemos, maior o prazer e o sucesso do trabalho. Muitas vezes nos esforçamos pelos outros de maneiras que deveríamos rejeitar para nós mesmos. Como podemos ensinar se não nos instruímos? Não deveria haver um hiato lamentável entre nossas declarações e nossa conduta espiritual? Não devemos ser apenas indicadores, mas guias, para que, tendo pregado aos outros, não nos tornemos nós mesmos náufragos. Ele ensinou a sabedoria de Cristo e de seus 12 apóstolos, mas primeiro ele a seguiu. Se somos canais do bem para nossos semelhantes, cabe a nós remover tudo que possa impedir o fluxo e macular a pureza da corrente da verdade de Deus. O ensino ele promove necessariamente o próprio aperfeiçoamento de quem ensina. O ensino sincero e zeloso ele não só exige autodesenvolvimento, progresso, como certamente resultará neles. Todo serviço cristão é compensador por si só. Tu mesmo serás servido por todo serviço que prestares. Ensinar esclarece nossos próprios pontos de vista e reforça a verdade em nossas almas.
Muitos professores, eles desfrutaram da oração e perceberam a doçura e o significado das Escrituras, principalmente ao preparar a lição para os seus alunos. Intimamente ligada à ostentação do nome, da lei e de Deus por parte do judeu, estava a sua glorificação da circuncisão. O sinal exterior da aliança da lei. Isso leva o apóstolo Paulo a enunciar a lei da religião simbólica e afirmar o valor supremo de uma verdadeira religião, uma verdadeira espiritualidade. A lei, a religião, às vezes ela é simbólica, a lei de todo o simbolismo na religião, ela está contida nas palavras. A circuncisão, de fato, aproveita se és praticante da lei. Ou seja, o sinal tem valor apenas na medida em que conduz e atesta coisa significada. Tem um valor pessoal. Meus queridos, a natureza humana é complexa. Portanto, um sinal definido e tangível pode auxiliar o espírito. Assim a circuncisão. Assim também são o batismo e a ceia do Senhor hoje. Se a lição for aprendida, o testemunho dado, a obra está feita, pois Deus é espírito. E aqueles que o adoram, etc. Assim, o homem de coração circuncidado era o verdadeiro judeu. O homem de espírito batizado que se alimenta de Cristo pela fé é o verdadeiro cristão. Aprendamos no melhor sentido, tu, Deus, me vês. A religião ela pode ser concebida como externa ou interna. Segundo a primeira perspectiva, nós consideramos o homem religioso como aquele que aos olhos dos outros observa as cerimônias religiosas, participa dos cultos e se conforma aos preceitos externos das Escrituras. Mas conforme a segunda perspectiva, nós pensamos no coração do homem como movido por impulsos internos, afetado por certos sentimentos, formando resoluções religiosas e consciente de afeições sagradas. Um erro geral ele é corrigido aqui. É a tendência da humanidade a fundamentar a religião em observâncias externas apenas. Paulo é bem claro quando ele deixa claro que o judeu fundamentava sua autossatisfação na iniciação à aliança pela circuncisão, em suas vestes religiosas, com seus filactérios, franjas, e suas orações, jejuns, dízimos. A religião gentia ela consistia principalmente em cerimônias supersticiosas, sacrifícios, encantamentos. E a pergunta do povo a João Batista, que devemos fazer? Assim como a pergunta do carcereiro a Paulo, que devo fazer para ser salvo? Demonstra essa tendência natural que gera em nossos dias o cristianismo nominal, que se contenta com o batismo, a ceia do Senhor, a leitura da Bíblia, a participação em associações religiosas, e aí termina toda a sua religião. Mero formalismo. Suas causas podem ser encontradas nas seguintes circunstâncias. A observância externa deve ser o resultado da condição interior, o sinal de uma mudança de coração ou disposição. A profissão de fé é concebida como um índice da alma, um indicador do funcionamento interno. Caso contrário, é falso, sem valor, uma zombaria, uma injúria. Daí a preocupação do método evangélico em reformar e renovar o coração, para que de uma fonte pura fluam riachos cristalinos. Façam a árvore boa, e o seu fruto também será bom. Mesmo os atos que não têm beleza, se forem realizados por motivos indignos, mesmo os atos não têm beleza. Os atos aparentemente bondosos, eu quis dizer, não têm beleza nenhuma, se são realizados por motivos errados.
Dar simplesmente porque fomos importunados ou encabeçar uma lista, um hall de membro, não é liberalidade. O nosso Salvador mostrou que era melhor resgatar um boi ou uma ovelha do que guardar o sábado. Ele declarou que os fariseus não compreendiam aquela afirmação: misericórdia quero e não sacrifício. Eles não percebiam que o espírito geral da religião consistia na piedade, na virtude, em contraposição a formas, regulamentos exteriores. Obedecer é melhor do que sacrificar, e dar ouvidos é melhor do que a gordura de carneiros. A aprovação divina é o que coroa uma vida verdadeiramente religiosa, no conceito da religião verdadeira, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O objetivo supremo é agradar aquele que somente Ele pode realmente ver nossos pensamentos e objetivos e julgar com justiça. Os homens elogiam onde deveriam criticar e censuram quando deveriam aprovar. Assim como Paulo clamou, eu apelo para César, nós também podemos apelar para Deus. Seu louvor é digno de ser recebido. Os diplomas de sua universidade significam honras merecidas. Todas as nossas lutas internas contra a tentação, meu querido ouvinte, os nossos esforços para nos mantermos firmes na fé em sua palavra, foram testemunhados por ele. Os olhos humanos, eles podem discernir apenas nossas falhas ou nossos aparentes sucessos, mas os olhos de Cristo, eles testam nossas ações. E o elogio do Senhor, ele implica uma recompensa abençoada a ser concedida publicamente no além. Para ele não faltam testemunhos para expressar sua gratidão pelos serviços prestados ao seu povo. Nós concluímos então esse capítulo 2, que nós precisamos entender que não adianta fingir ser uma coisa aparentemente que não somos interiormente. Nos próximos episódios do capítulo 3 nós vamos ver como todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, mas existe uma solução e a gente vai conversar sobre ela. Nós concluímos que basta ensinar verdades sem permitir que elas transformem a própria vida. Não podemos. E de que adianta transmitir luz aos outros enquanto permanecemos indiferentes à iluminação do nosso próprio coração? Louvado seja Deus. Vem orar comigo, vamos orar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Que Deus nos livre. Que o Senhor nos livre de uma religião apenas exterior. Que o Senhor nos livre de um formalismo vazio. Que o Senhor nos livre da incoerência entre palavra e prática. Que o Senhor forme em nós corações sinceros, mestres humildes e vidas que reflitam aquilo que ensinamos. Que nosso ensino nasça da graça, seja sustentado pela verdade e produza frutos para a eternidade. Amém, amém, amém. No próximo episódio nós vamos ver como Paulo continua desmontando toda a falsa segurança religiosa, mostrando que a verdadeira transformação ela começa no coração diante de Deus. Não perca, te encontro lá. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.